Principalmente, o Senhor falou muito no meu coração e Ele manda dizer que Ele está aqui. Ele veio e não veio sozinho, veio com os anjos e Ele manda dizer que Ele está aqui. Então a mensagem para a igreja, principalmente se tem alguém que não está queimando, é que Ele veio por todos nós e cada um de nós. Ele não veio pela igreja ou por um ou outro, Ele veio por todos e por cada um. E por que eu estou falando? Isso testificou para mim nas últimas duas músicas, dois louvores, onde o penúltimo ele fala abra seu coração para receber Jesus. Então, se tem alguém aqui com dúvida, com alguma questão ainda, que ainda não conseguiu se entregar, abra seu coração, porque no final somos nós e Ele. Mas vamos lá. Eu entendi porque algumas pessoas sobem aqui na hora muda tudo que tinha planejado. Vamos lá, eu escrevi algumas coisas aqui, mas acho que não vai dar para falar. Vamos lá, para quem não me conhece, meu nome é Daniel, estou aqui na igreja há pouco mais de um ano. Sou casado com a Elaine, talvez vocês conheçam mais ela do que eu. Tenho 2 filhos, o Daniel que está aí com ela, a Leizinha, que está por ali. E para mim é uma honra estar falando hoje aqui, falar para vocês todos, né? No mês aí que o Alisson recebeu a orientação de falar sobre paternidade, quer dizer, falar no mês de paternidade, no Dia dos Pais, sou na casa do Pai e em nome do Pai. Quer dizer, é muita responsabilidade. E assim, eu vou ser ousado numa coisa que eu vou contar para vocês, porque aconteceu e é fato. Há uns dias atrás a gente estava aqui num dos cultos louvando, e eu até contei isso ontem para o Alisson, e aí minha esposa sabe disso. O Senhor falou comigo que eu iria subir aqui. E aí será que é? Não é? Não é? E ele falou a data, falou o dia. E Deus já falou comigo algumas vezes, e passaram alguns dias ou outros, eu falei, puxa, mas nem o pastor e a pastora falaram comigo, acho que eu viajei, acho que é. E foram passando os dias, até que ontem, por volta de 7, 8 horas, o pastor me passou uma mensagem e falou, quer dizer, a gente não pode, não deve, não tem por que duvidar. Eu particularmente não tenho absolutamente do que duvidar. Mas o que eu queria falar para vocês sobre dízimo, falando um pouco da minha história, foi muito interessante o que tem acontecido, porque a minha família é católica, de quase toda ela, e eu cresci nesse meio, e a gente veio conhecer Jesus, e a minha vida foi absolutamente transformada. Mas transformada totalmente. Algumas pessoas já sabem, outras não, e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Eu vim para a igreja por causa do Alisson. A minha esposa esteve aqui com a Fernanda e a gente trabalhou junto, e a hora que ela me mostrou um flyerzinho, mostrou, eu vim nessa igreja aqui. O Alisson mandou um abraço para você. Eu falei, Alisson. Aí a hora que eu vi a foto do pastor Alisson, a gente trabalha junto, eu falei, não, esse cara não é pastor. Eu conheço o Alisson. Aí eu vim, mas assim, do minuto que eu entrei até hoje, a minha vida todo dia é de mudança. Aleluia! Muita mudança. Eu tomei por 20 anos remédios para depressão, todos que vocês podem imaginar. Eu digo que eu tomava remédio para dormir, para acordar, para me manter durante o dia. E um dos domingos que eu saí daqui, eu cheguei em casa e fui abrir minha gavetinha à noite para tomar os remédios, porque eu tomava remédio para dormir, senão eu não dormia, e Deus falou comigo e falou, pode parar, você está curado. Como assim? E aí eu, pela primeira vez, resolvi ouvir e confiar e parei de tomar. E foi dia 17 de maio do ano passado. Desde então não tomo mais remédio nenhum. Porque eu não preciso, eu fui curado. Mas vamos falar de dízimo. A minha mãe, como eu falei para vocês, é católica, é praticante e tal. Aí um dia ela chegou para mim e falou, eu queria falar com você lá da sua igreja. Eu falei, pode falar, eu quero te fazer uma pergunta. Eu falei, pode falar. Ela
queria perguntar a você como funciona o dízimo. Tanta coisa para perguntar, eu queria perguntar de dízimo. E eu falei, tá bom. E aí eu dei algumas explicações para ela do que eu entendia como dízimo, e eu confesso para vocês que hoje eu estou bem melhor nessa questão do que eu já fui um dia, mas ainda é uma dificuldade, é um ponto que eu preciso melhorar. Já fui muito mais relapso, hoje eu sou mais confiante e tenho certeza daquilo que tem que ser feito e trabalho para fazer cada vez melhor. Mas aí eu fui ligar a origem do porquê que eu era assim, o que aconteceu, porque eu não me considero uma pessoa com problemas com dinheiro, mas eu tinha dificuldade quanto ao dízimo. E o meu histórico de paternidade, meu pai era um homem excelente, um homem fantástico, um homem amigo, comigo principalmente, um homem ótimo, mas infelizmente com 46 anos ele faleceu. Ele teve um ataque cardíaco e faleceu. E a nossa situação financeira em casa ficou muito ruim. Nós somos em 4 filhos, minha mãe não trabalhava, meu pai tinha uma empresa que não estava bem, então tudo que ele tinha de bens a gente teve que vender para pagar o negócio. Então meu pai faleceu numa quinta-feira, na sexta-feira não tinha dinheiro para comprar pão em casa. Essa era a realidade que a gente enfrentou. E aí eu fui vendo tudo que aconteceu, tudo que foi mudando na minha vida, como é que as coisas foram evoluindo, e eu cheguei até aqui. E aí eu entendi por que eu tenho até hoje alguma dificuldade nesse campo. E algumas semanas atrás, alguns meses atrás, inclusive, quando se fala aqui, você fala de flechas, que nós somos flechas e nós temos que ser flechas e acertar e instruir. E isso é muito verdade, para mim principalmente. E subiu um cara aqui que ele subiu com um arsenal de flechas, alguns, né? Um deles foi o Marcos, que subiu aqui, mas ele tinha muita flecha. Merece chamar de longe, está sobrando flecha ainda, porque o que ele jogou aquele dia, e algumas delas acertaram em mim. Então, daquele dia em diante, eu entendi, algumas chaves viraram na minha vida e eu pude fazer diferente. É fácil, não é fácil, às vezes a gente se pega com um antigo homem querendo fazer igual a gente fazia e se questionando. Mas a gente tem que ser intencional, a gente tem que fazer as coisas na certeza que Deus vai honrar, e Ele honra. Nas últimas semanas, nas últimas 2 semanas, aconteceram algumas coisas na nossa situação financeira, algumas coisas que estavam meio emperradas, outras coisas assim, é inacreditável o que aconteceu. Eu comentei com algumas pessoas, isso não acontece, e aconteceu comigo. Então, nada mais, menos do que Deus mostrando. Eu vou prover, eu vou fazer, não vai faltar. Quer dizer, meio que negócio, mas a sua parte e a minha eu faço. E a gente tem que confiar e acreditar nisso. Tem alguns versículos que tá na minha listinha aqui, mas eu acredito que todos eles, sem exceção, e outros tantos, foram falados já várias vezes aqui em cima. Eu estou no início da caminhada, e o que eu posso falar para vocês é o seguinte: dizimem, façam a sua parte, que Deus vai fazer a parte deles. Então, minha mensagem é essa. Para encerrar, eu queria só falar de um texto que eu recebi essa semana, talvez algum de vocês tenham recebido, não sei se todos leram. E muitas pessoas, quando sobem aqui em cima, a gente, quando está olhando, vendo, a gente absorve isso como conhecimento. Conhecimento que a gente absorve, às vezes a gente não entende na hora, às vezes a gente vai mastigando aquilo e depois aquilo vira sabedoria, que é a aplicação do conhecimento, a hora que a gente consegue entender aquilo, aceitar como uma verdade, aceitar como uma coisa boa e transformar aquilo em prática. E aí é sabedoria. Eu já sabia desse conceito, é uma coisa, talvez você já tenha ouvido falar isso. Mas o texto, ele exemplificou isso de uma forma muito ilustrativa e muito fácil de entender, que eu queria dividir com vocês. Todo mundo sabe e conhece, já comeu tomate. O tomate, ele é uma fruta, certo? Então, o que o conhecimento diz pra gente? Tomate é uma fruta. Ok. O que a sabedoria diz pra gente? Não coloque tomate na salada de fruta.
Então, o que eu queria falar para vocês é isso: absorvam o conhecimento, entendam o que as pessoas estão passando, entendam o que vocês estão lendo, o que vocês estão recebendo, o que Deus está entregando na vida de vocês, mas transformem isso em sabedoria. E só o conhecimento não vai levar vocês muito longe. Vai levar vocês a fazer uma salada de fruta com tomate. Então, gente, obrigado, Alisson, pastor Elisana, pela oportunidade. Tantos outros pais que me ajudaram e me ajudam todos os dias. Parabéns novamente a todos os pais aqui. Obrigado pela honra. E convido vocês a dizimarem e entregarem aquilo que vocês têm de melhor para Deus. Amém.